Glória a Deus, cumprimento a todos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que evangelista Manuel Silva Messi, quero trazer uma palavra aos vossos corações que se encontra registrado no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. O título da leitura: a justificação pela fé e paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que nós podemos observarmos a palavra de Deus, apóstolo Paulo trazendo uma palavra à igreja, aos romanos, ali para que o povo mantesse a sua fé viva e eficaz no Senhor. Então diz aqui o versículo 1: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós conhecermos a palavra de Deus, ou termos conhecimento de Jesus Cristo, nós não tínhamos esta comunhão e também nós não éramos justificados. Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Nós fomos justificados pela fé que nós depositamos em Jesus Cristo. Agora nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário para nos redimir de todos os nossos pecados e para fazer nós achegarmos a Deus através do arrependimento e do batismo, para sermos perdoados e termos a entrada livre, acesso ao céu de glória. Número 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, antes nós não tínhamos, mas agora nós temos, pelo qual também temos entrada pela fé. Então nós entramos diante da presença de Deus através da fé que adquirimos, que depositamos no Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador. E esta graça na qual estamos firmados e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque reconciliamos com Deus através do arrependimento dos nossos pecados, para termos uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Número 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, meus amados e queridos, nós não devemos nos entristecer
quando nós estamos passando por lutas e tribulação. Nós devemos gloriarmos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, ela nos ensina nós esperarmos em Deus, sabermos esperarmos no Senhor. A própria palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, lá está escrito: há tempo para todas as coisas e todos os propósitos. Então, tem o tempo que nós temos que termos paciência, esperarmos com paciência, para que assim a graça e o poder de Deus ele se manifeste sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. O número 4, e a paciência, ela produz a experiência, e a experiência a esperança. Então nós podemos observar aqui que a paciência ela contribui, porque quando nós temos a paciência, então aqui está escrito, e a paciência ela produz a experiência, e a experiência a esperança. Então tem 4 características aqui para aqueles que confiam no Senhor. Quando ele tem paciência, ele produz os outros frutos que é necessário na vida do cristão, para ele ter uma vida conduzida através da palavra de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A nossa esperança está em Cristo, o nosso Salvador. Então, isso nós adquirimos quando propomos em servir ao Senhor com alegria. Então, o Senhor nos dá a esperança da nossa salvação. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então a esperança ela não traz confusão para as nossas vidas, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então quando nós temos paciência, nós adquirimos experiência, e a experiência, a paciência, a esperança. Então nós temos o amor de Deus derramado dentro dos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, o amor de Deus é derramado dentro dos nossos corações. Número 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, quando nós nos encontrávamos fracos, o Senhor, ao seu tempo, Ele morreu por nós, ali, para nos dar o direito de vida eterna. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, nós ainda nem tínhamos o conhecimento da palavra de Deus. Nós estávamos fracos no pecado, sem o conhecimento, mas o Senhor já tinha se entregado. Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios, para nos libertar da nossa vã maneira de viver. Número 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Então aqui, nós podemos observar, porque apenas alguém morrerá por um justo, apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Jesus Cristo, Ele não morreu, nós não éramos bons. Nós estávamos no pecado, no lamaçal de pecado. E mesmo assim, Jesus Cristo, Ele nos amou, que foi capaz de morrer na cruz do Calvário. E aqui está dizendo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas ao contrário, Jesus morreu por nós, sendo ainda pecador. Não só pelos bons, mas pelos ruins. Porque o Senhor veio para libertar todos aqueles que se encontram no lamaçal de pecado. E todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio quebrar essas barreiras, essas muralhas, para nos reconciliarmos com Deus através do seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. Número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu,
por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui Deus prova o seu amor para com toda a humanidade, quando Ele permitiu que o seu Filho Jesus Cristo morresse ali na cruz do Calvário, e nós sendo todos nós ainda pecadores, mas Jesus fez isso para que o homem depois viesse a reconhecer a soberania de Deus e entrar pelo caminho da obediência, para não ser condenado, mas para ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Número 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então agora, já muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos livres da ira, seremos salvos da ira futura que há de vir sobre os filhos das desobediências, aqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus. Mas bem-aventurado aqueles que querem ter compromisso com o Senhor. Então, nós seremos salvos. Então, diz aqui, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. A ira de Deus virá sobre a terra, sobre os filhos da desobediência, que não querem compromisso com a palavra. Mas aqueles que se comprometerem com a palavra serão livres da ira de Deus. Número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Então, antes, nós, mesmo na nossa ignorância, porque se nós sendo inimigos, nós éramos inimigos, fomos reconciliados, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós somos salvos pela vida de Jesus Cristo, que foi doada na cruz do Calvário, para nos redimir de toda a nossa vã maneira de viver, para termos uma vida de acordo e em conformidade com a palavra de Deus. O número 12, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então agora, meus amados, não somente eu como você temos o direito, então está escrito, e não somente isto, mas também nós gloriamos, nós devemos nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, de pessoas que estavam destituídos da glória de Deus, agora reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus amados e queridos irmãos, fiquem com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações, que a graça, o poder, a bondade, o amor de Deus possa fluir sobre as vossas vidas, trazendo graça, conhecimento e sabedoria sobre as vossas vidas e sobre os vossos corações. Neste momento eu quero estar orando pela vida de todos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos sobre a vida dos meus amigos, meus colegas, meus irmãos. Entra com providências de cura, de milagre, de vitória, de libertação. Entra com providência, Pai, na vida daqueles que estão desempregados. Abra as portas de emprego, toca nas carteiras profissionais, nos currículos. Prepara o pão de cada dia para este homem, para esta mulher, para esta família. Confirma as bênçãos, as curas, milagres. Senhor, eu repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, sobre a coluna cervical. Toca, Senhor, nos ossos, nos nervos, no sangue, nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Toca, Senhor, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade seja repreendido. Toca no seio, nas trompas, no ovário, no útero, arranca todos os caroços, os miomas, elimina todo mal, todas as obras das trevas. Senhor, as vidas que se encontram nos hospitais, no leito de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs,
as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, nas casas de recuperações, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, as vidas nos manicômios, nos leprosários, a causa da viúva, do órfão, os velhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, andarilhos, alcoólatras, os viciados no tabagismo, a causa da viúva, do órfão. Senhor, salva, cura, liberta, entra com providência na vida de todos, confirma as bênçãos, as curas, milagres, repreenda todo o mal, toda a enfermidade, todas as obras das trevas, traga a bênção, a cura, o milagre, a vitória e a libertação. Só o Senhor tem todo o poder para curar, libertar, transformar e dar vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém.